Senhores, hoje é o nosso primeiro Homecast e um convidado de honra. Iremos começar com o pé direito, abrir com chave de ouro. Estou aqui com o professor Gerson Tamuia, conhecido como Tamuia. E olha, ele é o cara. Primeiro, o homem é o cara da psicologia, agora é atirador também, é de direita, é índio e ele tem uma característica aqui que eu vou deixar ele mesmo falar, tá certo? Se vocês estiverem pensando que esse homem aqui, ele tem alguma coisa aqui que o brasileiro quer entender como é que ele concilia, como é que dá certo e como é que ele consegue, né? Então seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Você aqui vai acrescentar muito, vai abrir esse Homecast e iremos conhecer mais um pouco. Então, em primeiro lugar, quem é o professor Tamuia? Professor Tamuia, eu me considero um sujeito comum, brasileiro nato, pelo fato de ser indígena, não é? E muito esforçado, sou filho de cortadores de cana. E meu pai também foi um lutador, conseguiu vencer por meio dos estudos, passar em concurso público, já me deu uma outra oportunidade para que eu estudasse e me graduasse de uma maneira que fosse possível me tornar posteriormente professor da Universidade Federal de Alagoas. Lá eu continuo sendo um batalhador por não ser um adepto das ideologias de esquerda, né, principalmente o marxismo. E aí enfrento inúmeras batalhas lá, por isso me considero um grande batalhador. Entendido, meu amigo. Mas me diga uma coisa, então dá para ver que não foi nada fácil, porque ser filho de cortador de cana, ser um indígena, né? E a pessoa ainda ser de direita e estar numa faculdade pública, numa universidade pública. Como foi isso? Você ainda enfrentou mais dificuldades? Eu, na verdade, enfrentei inúmeras dificuldades, porque, num primeiro momento, eu sempre fui um defensor da liberdade. Eu acredito que não tanto pelo fato de ser indígena. O fato de ser indígena até houve acolhimento, né? A universidade gosta dessa coisa da diversidade. O problema é que eu sou um indígena desaldeado, né? Um indígena que já cresceu na cidade. Na verdade, a gente descende de um grupo que são os cambembes, que ao longo do processo histórico só ficamos com o legado do corte de cana. A gente foi escravizado devido a toda a história do estado de Alagoas, e aí ser indígena nessa condição não é uma condição que as pessoas lhe atribuem mérito. Mas o maior problema mesmo dentro da universidade, que eu considero assim um dos grandes problemas da minha vida, foi o fato de ser defensor da liberdade, trabalhar os alunos para se inserirem no mercado, onde eu escutava discursos constantes em que se falava que, na verdade, nós estávamos ali na universidade para preparar as pessoas para subverter a ordem, né? Para quebrar a lógica capitalista. Eu não entendo, até porque minha mãe também foi formada em História, eu sempre tive muito acesso a estudar História, e aí eu não conseguia compreender porque se via, na verdade, a economia capitalista como problemática. Na minha percepção, foi um modelo que funcionou e que funciona até a atualidade. Então, eu deveria preparar o aluno para responder a isso, para sobreviver e sobreviver bem. A expectativa dos pais é que os filhos dele entrem na universidade para conseguir atuar e responder às exigências do mercado. Não para estar brigando com o que se chama de mercado, achando que vai se construir como se fosse um experimento social, experimento de toda sorte, né? Experimento para quebrar o mercado, experimento para quebrar a ideia de família. Então eu não acho que esse seria o papel da universidade. E por não achar isso, eu respondi a 48 processos. Esses processos foram adensados, os que eram administrativos, mas respondi a questionamentos do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, Justiça Federal. Todos os processos eu saí como vencedor, é importante destacar isso. E os processos tinham natureza diversa, né? Qualquer detalhe servia para gerar um novo processo, porque na verdade a universidade, eu digo principalmente certas gestões que existiam na época, de orientação muito esquerda, ela não me queria lá. A universidade, enquanto gestão, não me queria. E isso, somado com outros professores e a dinâmica que se tentava implantar dentro da universidade, então eu não era bem visto.
Mas a batalha está aí, continuo dentro da universidade e tentando ser uma voz de contraponto, uma voz de direita ali dentro, que prima pela liberdade, que mostra que a gente até pode defender um pouco a igualdade, mas se a gente pensa na igualdade anulando a liberdade, isso é extremamente perigoso. Muito bem, meu amigo. Agora, veja só, eu tive o seguinte pensamento: moleque só joga pedra em árvore que dá fruto. Então isso significa que você está gerando muitos frutos e os frutos incomodam. Existe um outro ditado também que diz que um prego que se destaca, ele está pedindo martelada. Também acredito que se você não fez inimigos, se você não incomodou, você não fez nada na sua vida. É verdade. Isso significa que você, de fato, produziu, incomodou e está aí. E hoje é um vencedor. Agora me diga uma coisa, como é que você, indígena, que a gente espera outras coisas, né? Que a pessoa se envolva com o trabalho ali, indígena, que a pessoa seja, inclusive, tem uma tendência, né? Porque indígena ser de esquerda. Como foi que você se interessou pela psicologia? Vamos começar pela psicologia. Certo, eu muito jovem, tinha uma entrada religiosa muito grande. A Igreja Católica tem um CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Eu durante muito tempo participei do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, e tive também o interesse de ser padre em determinado momento, né? Então eu entrei no seminário, e aí uma vez dentro do seminário eu tive algumas formações com o padre Quevedo, que foi um padre que teve renome nacional e aparecia várias vezes no Fantástico, falando sempre de parapsicologia. E aí eu achei aquilo fascinante, né? As primeiras vezes que eu tive contato com o Quevedo, eu confesso que até assustado fiquei com o domínio de técnicas que ele tinha. O que era fantástico é que ele apresentava tudo aquilo ali, deixando claro que era técnica. E aquele foi o viés assim, de maior interesse. Depois nesse momento de decisão vocacional, vi que não era o seminário, vi que o processo não era ali dar continuidade à carreira. Ainda estudei teologia, me formei em teologia pastoral, mas aí eu digo, não, eu vou... Peraí, você ainda é formado em teologia. Além da psicologia, meu amigo. E aí o que acontece? Eu daí tive um sonho, eu fiz uma pontuação boa na época do vestibular, eu podia escolher qualquer curso ali, mas aí eu tive um sonho, que era, naquela época, acreditei que era um sonho revelador, em que se dizia que era para que eu estudasse psicologia. E assim eu fui estudar psicologia, né? E não foi o que meus familiares queriam na época, mas rapaz, você com potencial para entrar em medicina, para entrar em outro curso, você vai escolher psicologia. Eu digo, Hoje você faz o que gosta? Sim, hoje eu sempre tive a vontade de trabalhar com pesquisa. Hoje eu percebo que a universidade não é um ambiente positivo para trabalhar com pesquisa, mas eu faço o que eu gosto no sentido que eu consigo hoje dialogar com a psicologia, ter uma representação nacional, apresentando um produto que é o Oricuri Caiçara, entendeu? Assim, que a gente tem expandido cada vez mais e pessoas do Brasil inteiro, até do estrangeiro, vêm procurar para participar do Oricuri. Então, com isso eu tento deixar a minha marca ali, né, dentro da sociedade alagoana e contribuir com as demais pessoas que buscam ali o aparato da psicologia. Agora eu quero que vocês entendam. Vou perguntar aqui, porque ele falou um nome aqui e muita gente está se perguntando, afinal de contas, o que é Oricuri Caiçara? Oricuri Caiçara é uma pergunta interessante, porque hoje nós temos um mundo montado para o conforto e a comodidade. Isso vende. Conforto e comodidade vendem. O shopping center está cheio de ar-condicionado, ambientes confortáveis. É verdade. O que você imaginar tem conforto e comodidade. Muito açúcar disponível, muita gordura disponível nos alimentos. Então, o Oricuri Caiçara, ele é, na verdade, uma modulação indígena e que todos os grupos do Nordeste, na verdade, foi grupo indígena, vocês devem ver isso em algum filme, em alguma coisa, que vocês tenham contato, sempre existe um ritual de passagem, em que, no passado,
todo isso é do ser humano. Se o sujeito está muito confortável, ele tende a relaxar e a se desarmar. Isso favorece com que outros grupos acabem dominando aquele grupo que relaxou e ficou acomodado. Os pais que têm filhos em que eles tentam dar o máximo de conforto e de comodidade, lá na frente esses pais acabam tendo filhos problemáticos, porque são filhos que não se preparam para a batalha. Então, Oricuri Caiçara é um modelo indígena em que a gente, dentro do ambiente bom, a gente tira o sujeito para colocar ele numa situação de desconforto. Então, parece estranho dizer assim, rapaz, eu pensei que o Oricuri seria uma coisa bacana para que eu participasse. Não, é literalmente um programa de índio. A gente vai convidar você para passar por um ambiente de profundo desconforto. É uma caminhada de 150 quilômetros, que a gente faz em 5 dias, é uma estadia numa mata durante 10 dias, uma mata fria, em que você não pode levar recursos tecnológicos e você vai precisar sobreviver com os recursos mínimos que você pode carregar. Com observação, regime alimentar dentro dos parâmetros indígenas. Então o cara pode levar uma carne seca, pode levar uma farinha de mandioca, mas nada de barrinha de cereal, ou nada que seja conforto e luxo. Ele vai ter que preparar a própria comida dentro, digamos assim, das matrizes nativas. E isso prepara o sujeito para a vida, de modo geral. Muita gente pergunta, e é certo que o Oricuri ajuda as pessoas? Eu sempre respondo da seguinte maneira, eu só tenho certo que todas as pessoas que fizeram algo de grande na humanidade, elas passaram por um profundo desconforto, profundo ambiente de sofrimento, e isso foi justamente o que gerou nelas esse senso de criatividade. Então, o Oricuri Caiçara é para quem tem a disposição de enfrentar a dor e lutar, não é para pessoas que são apaixonadas pela comodidade, a preguiça e o conforto, não. Meu amigo, eu preciso ir para um evento desse do Oricuri Caiçara para, inclusive, dar uma secada, né, na barriga, porque eu já soube que o esforço ali é grande e o cara não pode levar. Tem gente que quer levar lanche, né? Eu mesmo, se eu fosse, eu ia botar na minha mochila sanduíche, McDonald's, Burger King. Mas a partir do momento que você vai ter que caminhar com aquilo tudo que você leva, você começa a refletir. Então, preciso ir, vou me adaptar. Agora me diga uma coisa, como foi que você, quando foi, você já nasceu de direita ou em algum momento você decidiu ser de direita? Como foi que você desenvolveu esse interesse, inclusive pelas armas de fogo? Hoje está tirando o seu CR, daqui a pouco vai ser um atirador. É um aturador de prazos também, né? Como todo atirador. Me explique. Eu explico aqui mesmo, você vai, né? Exatamente. Tá. Na verdade, a gente que é mais velho um pouquinho, eu já estou com 44 anos, a gente viveu em um outro momento histórico, né? Eu estudei ainda Educação Moral e Cívica, sim, estudei o SPB, né? E quando a gente avalia, na verdade, essa sociedade em que a gente se desenvolveu, em que a gente podia brincar nas portas, em que a gente podia ter liberdade de ir e vir, a gente não pensava em assaltos da maneira que era hoje. Meu pai tinha arma, meus avós também, então havia uma liberdade grande das pessoas ali e nunca, em nenhum momento, essas armas eram mal utilizadas. Aí, durante algum tempo, minha mãe, que se formou em História, né, exerceu uma influência grande ali para que a gente olhasse essa perspectiva de esquerda. Em algum momento, esse discurso da igualdade, que existe muita desigualdade social, ele me envolveu também. Eu confesso que eu fui absorvido por esse discurso e acreditava que a esquerda seria a melhor opção porque havia muitas desigualdades sociais. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que no governo Lula e no governo Dilma só aumentou as desigualdades. Os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres, eles ganharam digamos assim, a ração básica para sobreviver. E o que era interessante, as pessoas não conseguiam enxergar isso. Aumento da criminalidade, aumento de assaltos, aumento da questão da droga no país. Então, essa nova realidade, eu agora já pai de família, eu percebia que meus filhos não tinham a mesma liberdade. Maceió se tornou uma das capitais mais violentas do mundo. E aí eu buscava a causa para isso
E eu só conseguia enxergar que havia um problema de gestão. E era muito nítido para mim que onde a esquerda no mundo assumiu, o discurso foi o mesmo, eu era mais um enganado. E isso então me levou a proferir o seguinte discurso: só existem 3 tipos de esquerdistas: os que mentem, os que são enganados e os que matam. Então, no mundo inteiro, eu sei que pode ser uma linguagem muito radical, mas no mundo inteiro eu vejo que isso é o que acontece. Eu posso fazer até um complemento, porque você falou que as desigualdades aumentaram, e eu não vou nem aqui dizer que são os políticos em si, porque em todo lugar sempre tem uma laranja podre, mas posso te dizer que é do caráter da pessoa. Existem algumas pessoas que elas têm o seguinte caráter: vamos supor um médico, ele fica ali tratando da doença, mas ele sabe que se curar, ele perde ali o que ele está ganhando todo mês cuidando daquela doença. A mesma coisa eu penso sobre a desigualdade. Muitos políticos pregam o fim da desigualdade, mas eles sabem que a partir do momento que a desigualdade acabar, qual vai ser o discurso dele? Eu tiro, por exemplo, me contaram esses dias a história de um deputado que estava sempre pleiteando a questão do divórcio. E ele ali brigando e toda vez se elegendo. No dia que ele conseguiu fazer a lei do divórcio, me disseram que ele nunca mais conseguiu se eleger. Então, não sei se é verdade essa história, mas é esse o fundamento. Alguns políticos, eles precisam, entendeu? Que a gente necessite deles, porque quando a gente não necessitar, ele vai perder o valor. Agora, você falou que hoje já é um pai de família. Não seria de famílias ou é uma família só? Eu queria que você explicasse aqui para o pessoal, porque muita gente não entende. O pessoal até fala, às vezes brincando, né? Rapaz, o homem tem várias esposas e as coisas não são bem assim, né? Não é bem assim. O negócio você poderia explicar melhor para a gente, para o pessoal poder entender como é isso, porque você hoje é uma figura pública e assim, o cara tem tantas esposas assim, será que como é que ele consegue, entendeu? Porque o povo já acha uma mulher demais, às vezes quando quer, tá entendendo? O povo brinca, né? Quando quer criar problema dentro de casa, meu amigo, como é que você faz para viver? Me explique pro pessoal. Explico sim. A maior parte das pessoas, elas enxergam sempre a vida dentro da caixa que elas são formadas. Quando a gente estuda psicologia, numa linha científica, a gente diz que as pessoas são formadas a partir de 3 blocos de variáveis. Um bloco é o genético, o outro, que a gente chama de filogenético, o outro bloco são os das aprendizagens individuais, o outro é o que a gente chama de sociocultural. Então, a gente está dentro de uma realidade social que é monogâmica. Isso seria dizer que o homem é um produto do meio? Não, porque quando a gente fala do bloco filogenético, a gente está falando já que existe um conjunto de formatações comportamentais que são resultado, na verdade, da herança biológica dele e que vai, de alguma maneira, gritar, não necessariamente vai ser atendido, mas de alguma maneira vai gritar para que o comportamento dele tome determinadas direções. Evidentemente, o comportamento em si que o sujeito vai adotar vai depender da convergência desses 3 blocos, né? Então, não é só o sujeito ter uma tendência biológica e ele vai naquela direção. Isso vale para a homossexualidade, isso vale para uma série de outros parâmetros. As sociedades que são polígamas, né, o que é uma sociedade polígama, para quem está me assistindo, são as sociedades em que os casamentos eles não ocorrem apenas entre um sujeito e outro. As pessoas imaginam que a maior parte das culturas e que o mundo todo ele é monogâmico. Isso não é uma realidade. Na verdade, a imensa maioria das culturas, inclusive a cultura judaica primordial, elas eram polígamas. E até hoje, quando a gente faz uma contabilidade das culturas que existem, elas também são polígamas. Aí as pessoas imaginam, mas a maior parte das pessoas no mundo vivem a monogamia. Também não é verdade. Quando a gente pega o mundo muçulmano e o contingente que tem no mundo muçulmano, que é enorme,
também é uma cultura polígama. E, inclusive, me perdoe interromper, até na Bíblia a gente verifica, né, vários personagens ali com Davi, Salomão, inúmeras esposas. Isso era tão forte que o imperador romano Tertuliano, eu posso estar enganado no nome aqui, porque eu estou puxando de memória, em algum momento ele escreveu da seguinte maneira: ele disse: andei pelo mundo inteiro, e somente nos povos germânicos vi um costume que não vi em outra parte do mundo. É que lá os homens têm por hábito tomar apenas uma mulher por esposa. Entendi. Então aquilo era tão comum em algumas outras realidades do passado que as pessoas não achavam costumeiro quando viam. Apenas os reis na Alemanha tinham o hábito, né, na Alemanha primitiva, na Germânia, sim, né, sim. Que tinham o hábito de adotar apenas mais de uma esposa, apenas os reis. E isso não era comum no resto das tribos, no resto dos mesmos povos civilizados. Entendi, perfeito. Em determinado momento, com os feudos, é que isso vai começar a se modificar. Então, esse tratado com os feudos, ele começa a ser um negócio ótimo. E aí o surgimento do Estado também, porque quando se monta esse modelo de casamento monogâmico, ele vai atender muito bem às necessidades administrativas. Por quê? Porque o sujeito vai poder tomar uma esposa, como sendo a esposa oficializada, mas isso não impedia no passado dele ter outras mulheres que funcionavam como espécies de concubinas, que formavam filhos bastardos, que não eram reconhecidos. Isso era um problema no passado, e hoje, depois dos testes de DNA, as coisas vão gritar de outra maneira, porque aí é como se agora os homens não têm mais essa liberdade de dizer assim: olha, eu fazia o filho, mas o Estado não podia me obrigar a assumir esse filho. Porque não havia mecanismos, o Estado não tinha meios de fazer com que aquele filho fosse atribuído àquele pai. Com os testes de paternidade de DNA, hoje sim. Então isso vai reconfigurar uma série de coisas que a liberdade masculina fica em xeque, né? Então os números de separação aumentam, a legislação começa a adotar o parâmetro da separação. É complicado, viu? Inclusive, assim, você verifique que o mundo ele está sempre em um progresso, né? um avanço, inclusive acerca da questão do divórcio, né? Antigamente você não podia se divorciar, mas entendi, perfeito. Para quem tinha dúvida, né? Quem queria entender melhor, o nosso amigo, ele não vive uma monogamia, isso. Entendeu? E você é feliz assim, dessa forma? A felicidade não é um parâmetro para quem quer casar. Não é. Seja um casamento monogâmico, seja um casamento poligâmico. As pessoas que se norteiam por sentimentos, elas tendem a destruir tudo que tocam. Se você observa ao longo do processo histórico, os homens que se determinam e que seguem princípios e ordenamentos são os homens que constroem. Porque os sentimentos, eles são como o clima, como o tempo, eles vão e voltam. Então as pessoas que seguiam por paixões, elas estão fadadas a sofrerem e ficarem extremamente perigosas. Já as pessoas que a gente busca estabilidade, então o casamento ele pode oferecer estabilidade, não a ideia de felicidade e prazer perpétuo, mesmo o casamento polígamo. Porque as pessoas, quando falam assim, o cara é casado com mais de uma mulher, as pessoas sempre imaginam o lado da questão sexual. Sim. Mas elas não pensam a questão das responsabilidades aumentadas, da quantidade de trabalho maior. Potencializado, né? Né? Exatamente, entendeu? Então, assim, eu tenho 11 filhos, por exemplo, e todos os filhos estudam em escolas privadas. Todos eles têm acesso à saúde privada. Então, isso pesa muito. E aí, daí, você não vai ter tempo e a mesma liberdade que outras pessoas têm. Isso se você quiser ter uma vida de responsabilidades. Então, todos nós somos livres, mas amarrados pela responsabilidade. Entendi, perfeito. Agora eu quero fazer uma pergunta, repare só. Você me falou do seu estudo em relação à psicologia. No que foi que você decidiu se especializar? Fale um pouco sobre a sua especialização
na psicologia, porque hoje você é referência. Para quem não sabe, várias pessoas irão nos assistir e essas pessoas, elas talvez não te conheçam, entendeu? Você é uma figura extremamente conhecida aqui, mas às vezes quem está te assistindo não aqui conhece. Não te conhece. Então é a hora de você falar por que você é o cara no seu trabalho, qual foi a sua especialização? Eu, na verdade, desde que comecei a estudar no curso de psicologia, eu percebi que havia nas ciências como um todo, nas ciências humanas, um direcionamento muito forte para o marxismo. Como eu já tinha uma base filosófica muito grande do seminário, eu conseguia discernir, diferente dos outros alunos, que aquela não era a direção para o que a gente chama de ciência tradicional. Então eu fui buscar, até de maneira independente na época, porque em Alagoas não tinha esse debate, uma referência de psicologia que se pautasse em evidências, em experimentos, e aí é onde entra a questão da análise do comportamento, que ela tinha fortes raízes aí nos Estados Unidos. No Brasil havia pessoas que trabalhavam com isso, mas aqui no estado ainda não havia nenhum representante. E aí eu entro já desde a época de estudante, fazendo pesquisa e leituras e promovendo uma série de debates na análise do comportamento. E aí no estado depois, quando eu faço meu mestrado, eu faço mestrado na área de educação, aí eu tento puxar para o debate da análise do comportamento, mas isso só vai ganhar força depois de formado. E aí eu me formo muito cedo, vou dar aula em faculdades privadas aqui do estado ainda com 24, 25 anos de idade, e aí eu vou formar uma leva de pessoas da psicologia já fazendo esse debate da análise do comportamento. Hoje a análise do comportamento, ela figura aqui no estado como uma das abordagens que fica ali de segundo e terceiro lugar em número de procura de pessoas, né? E isso eu acredito muito que tem a minha contribuição, mas pelo menos é o que as pessoas falam, né? Então eu fico muito feliz com isso. O que é que se analisa em comportamento? Como é que se dá esse seu trabalho? Você poderia explicar melhor? Sim, claro. Olha, vocês devem conhecer um ditado que diz assim, Freud explica. Eu tenho um garoto de 2 anos de idade que ele explica também qualquer coisa. Então explicar é muito fácil. Pai de santo explica, entendeu? Quem joga tarô explica. O problema é uma explicação com fundamento. Uma explicação em que você apresenta evidências materiais. Então, por exemplo, todo mundo fala de depressão, mas pouca gente entende o que é a depressão em termos científicos. E aí o que acontece? A gente tem um experimento que um sujeito chamado Martin Seligman, ele começa a fazer na década de 70, ele não faz com o objetivo de descobrir depressão. Na verdade, o experimento foi feito com cães, ele tentava estudar como esses cães reagem em situações aversivas. Ele colocava os cães num aparato que tinha uma grade e ele aplicava choque nos cães. O objetivo era ver a velocidade que os cães aprendiam a pular esse engradado e se livrar do choque. O que acontece? Alguns cães não pularam o engradado. Ele dava o choque e eles não pulavam. E aí isso levou o cérebro a ficar se perguntando por que esses cães não pulam o engradado. E aí ele foi investigar se era alimentação, se era a cepa genética daqueles cães, e não era nada disso, porque a alimentação era a mesma, a cepa genética era a mesma. E aí depois ele descobre que todos os cães que não pularam o engradado antes ficaram presos em um outro experimento em que eles tomavam choque constantemente, não adiantava o que eles fizessem, eles continuavam tomando choque. E aí isso levava esses cães a um estado de paralisia. Aí ele reformulou o experimento, pegou cães que pulavam engradado, que já estava tudo bem resolvido, aí colocou esses cães assim, olha, separava um em uma gaiola, em que ele aplicava choque e não tinha saída. O outro cão ele colocou na gaiola e tinha um mecanismo de saída. Então o cão que levava o choque tinha um mecanismo de saída, ele ia lá, abria e fugia. O cão que não tinha um mecanismo de saída gritava, esperneava, balançava de um lado para o outro, mas depois quando ele via que o choque não parava, ele desistia de lutar. No momento que ele desistia de lutar, ele repetia o experimento algumas vezes e o cão ali paralisava de vez. Aí ele tirava o cão, essa é a parte interessante para todo mundo, agora ele colocava no engradado, que era fácil de fugir. O cão que ele colocou no outro engradado, que tinha um mecanismo de fuga complexo, quando ele colocava nesse fácil, ele fugia rapidamente. O outro cão, que ficava no engradado que não tinha mecanismo de fuga,
Quando colocava agora no mecanismo fácil, ele não fugia mais, ele não lutava, ele não reagia, ele ia para a paralisia. A gente chamou isso de desamparo aprendido. Quando a gente foi observar como funcionava a neuroquímica desse cão, era a mesma neuroquímica de um depressivo. Baixa serotonina, baixa dopamina, as áreas do lobo frontal, tudo desestimulada também. Então ali a gente começou a perceber, poxa vida, é alguma coisa desta natureza que acontece com as pessoas. Mas as pessoas ficam engradadas tomando choque? Não, mas as pessoas na infância, elas passam por abuso sexual. E aí eu já atendi inúmeras pessoas que são abusadas e elas tentam lutar, mas não têm força para lutar. Então aquilo é uma câmara de choque em que ela não consegue fugir. Aí o problema está ali naquela situação? Não, o problema vem depois. Aí vem uma situação fácil que todo mundo luta e o cara não luta, o cara paralisa. Aí os outros, bicho, eu não entendo essa depressão. Todo mundo sai, todo mundo vai e resolve o problema e o cara ali para, é porque ele quer. E não é porque ele quer, porque o cérebro dele agora foi programado para não lutar mais. Porque é como se não tivesse fuga para aquele sujeito. E por isso a necessidade de um acompanhamento medicamentoso, muitas vezes, a necessidade de um acompanhamento de um profissional que trabalhe com evidências para poder conduzir um caminho de novas aprendizagens para esse sujeito superar aquele obstáculo. Então os mecanismos parecem fáceis, mas se você observar, essa explicação ela é completamente diferente e ela tem base experimental, ela tem base neurocientífica, ela tem base na neuroquímica do cérebro. Então isso é uma diferença enorme e atualizada com os recursos tecnológicos que nós temos para a atuação do profissional de psicologia. E aí tem gente que ainda está mergulhado numa psicologia de 2 séculos atrás ali, tentando romancear o processo, sem apresentar resultados para as pessoas. E me diga uma coisa, mesmo a psicologia ela sendo uma ciência tão abstrata, ela avança ou ela tem como se atualizar e se modificar? A psicologia ela foi abstrata e ela insiste em ser abstrata por um determinado grupo. Hoje a gente tem neuroimagem. Então por que ela precisa ser abstrata hoje? Hoje a psicologia científica ela diz que a gente não estuda a mente. A gente estuda o comportamento das pessoas. Porque o comportamento é objetivo, a gente vê. Então a gente contabiliza o comportamento, a gente vê padrões que uma pessoa adota. Os programas de computador, eu trabalhei numa agência de publicidade aqui do estado, as pessoas foram minhas alunas, né? Então pediram depois, professor, a gente quer que o senhor instale o processo de neuromarketing aqui. Então eu instruí eles os equipamentos para comprar, o material, e fui mostrar como funcionavam os experimentos. E aí o pessoal ficava impressionado, peraí, como é que está fazendo propaganda hoje com o neuromarketing? A gente produzia propaganda, e aí depois colocávamos ali eletroencefalograma no sujeito, um face reader que detecta microexpressões faciais. Então a gente detecta por essas microexpressões se o sujeito está gostando, se não está gostando, se está insatisfeito, se não está. Também um eye-track que localiza onde exatamente o sujeito está focando. Aí só para a gente brincar aqui um pouco, as pessoas entenderem, a gente chamou algumas meninas e disse assim, qual é o elemento assim, físico que você mais observa no homem? Os olhos, os ombros. E a gente colocava um homem de corpo inteiro lá. E aí o eye-track, que localiza exatamente o ponto que ela está observando do homem, mostrava que não eram os olhos dos homens que elas observavam e não era também os ombros dos homens, elas olhavam exatamente para a genitália dos homens. Então ninguém imagina isso das mulheres. Quando a gente perguntava às mulheres, olha, o eye-track localizou aqui tanto tempo aqui você observando a genitália dos homens. E elas diziam, não, mas eu olhei, mas não prestei atenção. E aí a gente tinha aqui agora um eletroencefalograma que mostrava que o lobo frontal dela estava ativo. Se o lobo frontal está ativo, significa dizer que o sujeito está concentrado na ação. Mas a mulher é boa em mentir. Só que ela não contava que o programa mostraria para onde ela está. Essa psicologia, ela não é abstrata. A psicologia de testes também, essa psicologia que é muito simbólica, ela de fato é abstrata. Entendi. Não é a psicologia que tem avançado. Essa psicologia ela usa instrumentos de 50, 60 anos atrás sem problema. Vou fazer uma pergunta. Uma vez, em alguma notícia sobre algum psicopata que entrou matando dentro de algum lugar nos Estados Unidos, que eles vão sempre em locais que são zonas livres de arma. Cadê que o cara vai fazer isso? Num stand de tiro lá ou no batalhão da polícia?
Mas... Ou mesmo, Giovanni, em escolas Sim. em que os professores estão armados, ou escolas em que tem guardas armados. Sim. Essas pessoas, elas não entram dessa maneira. Mas repare só, quando alguém foi justificar aquilo ali, alguém falou a seguinte frase, eu não lembro quem foi, mas disse que não existe regra, não existe um manual de instruções acerca das doenças mentais. Eu acho que ele se referindo até à psicopatia. O que é que você tem a dizer sobre isso? Porque você falou sobre padrões de comportamento, mas um psicopata, ele tem padrão de comportamento, mesmo que fora do padrão? A questão, a gente sempre busca, quando se fala em padrão, a gente pensa em modulação de algum sistema de avaliação. Eu diria da seguinte maneira, não é errado a gente pensar que existem padrões. O problema é que vamos pensar no sistema de evolução, né? Então, a evolução ela tem um padrão. Você tem sempre uma situação de crise, daquela situação de crise, as variações genéticas que existiram ali, algumas vão se destacar, outras tendem a desaparecer ou serem minimizadas. E a partir daquela situação de cataclisma que existiu, é onde vão surgindo espécies diferentes. Com o homem, provavelmente não foi nada diferente. Eu não estou tentando ferir aí visão religiosa de ninguém. Estou colocando como a leitura científica funciona. Aí, na questão do padrão de comportamento, é o mesmo processo. Se a gente pensa da seguinte maneira, todos nós apresentamos pequenas variações comportamentais e variações biológicas também. Níveis de testosterona a mais, níveis de testosterona a menos. Isso porque a testosterona é um hormônio diretamente ligado à agressividade. Aí, o que acontece? O sujeito pode ter todo o desenho biológico para desenvolver uma psicopatia, no sentido de ser um sociopata, um matador em série, mas evolutivamente ele está biologicamente programado para ser um matador em série? A resposta é não. Ele, na verdade, ele está programado biologicamente para ser um excelente caçador, para ser um excelente guerreiro. Aí diz assim, mas e por que ele virou um sociopata? Porque a formação específica dele, aconteceu alguma coisa ali que foi direcionando isso para um lado perverso. Mais ou menos como Star Wars, Guerra nas Estrelas, né? Você tem a força e você não tem a força do bem e a força do mal. Você tem a força e o lado negro da força. Isso é interessante se observar. Todos nós temos uma força. Agora, se você não trabalhar bem a sua força, você vai ter o lado negro da força. As pessoas que são inteligentes, por exemplo, elas geralmente tendem a ser superadas pelas pessoas que são disciplinadas. Porque o sujeito é inteligente, então ele não demanda muito esforço para aprender, senão depois eu vejo isso, depois eu aprendo, aí negligencia. E o disciplinado, que nem tem a mesma capacidade intelectual, aí aquele inteligente vê depois aquele cara passando em concursos, vê aquele cara superando desafios, mas o que é que fica com raiva, fica reativo, e aquilo ali leva a choques psicológicos e depois o sujeito não consegue mais acompanhar a velocidade do disciplinado. Entendi. Então, a visão que nós temos, assim, a modulação, que modulação? A biológica? Biologicamente, muita gente tem o perfil para ser sociopata, mas isso não, provavelmente eu e você temos. Entende? Mas você... Outro dia eu encontrei um policial, amigo meu, que ele disse, bicho, eu tenho um problema que eu já cometi muitos homicídios, eu tenho medo de estar me tornando um cara que estou viciado nisso. Eu disse, se você matou alguém que é do bem, alguém que trabalha, alguém que é... Ele disse, não, só em operação e por necessidade. Aí eu apresentei para ele aquele texto daquele general norte-americano dos lobos, das ovelhas e dos cães pastores. Eu não sei se quem está nos assistindo já ouviu falar, mas ele coloca, esse general norte-americano, que a sociedade é dividida em ovelhas, que as ovelhas são pacíficas e não querem saber de violência nenhuma, e em lobos, que devoram as ovelhas. Mas as ovelhas preferem fazer de conta que os lobos não existem. Tanto é quando o lobo ataca uma ovelha, o resto do rebanho só se afasta e deixa aquela ali ser devorada. E o que acontece? A única salvação das ovelhas são os cães pastores. Os cães pastores intimidam quem tenta intimidar as ovelhas. Mas as ovelhas não gostam também dos cães pastores, porque os cães pastores parecem com os lobos. Então eles lembram as ovelhas o tempo todo que os lobos existem.
Interessante, viu? E aí as pessoas então não entendem que o cão pastor ele também tem um nível de agressividade, ele precisa ser mais valente, mais corajoso e mais preparado do que os lobos, senão ele não cumpre a função dele. Eu diria que o cão pastor seria o cidadão de bem armado. É exatamente isso. Agora, o problema não é o que o sujeito faz, mas que leitura ele faz do que ele está fazendo. Porque se o sujeito começa a dar uma leitura de que, porque eu tenho arma, eu sou um bandido também, isso é prejudicial para ele. É importante que a gente tenha sempre uma leitura positiva, ordenada nossa, e que a gente entenda a nossa missão na nossa existência. Senão a gente descamba, a gente desanda. E entender a nossa missão entra naquele parâmetro lá do casamento, né? Eu casei para quê? Para gerar filhos e educar os meus filhos. E conviver bem com uma pessoa, tratá-la bem. Isso não significa dizer que você vai ficar numa posição confortável. Para você ser um bom esposo, você vai ser um cara que passa por sacrifícios. Para você ser um bom guerreiro, você é um cara que passa por sacrifícios. Então, para ser uma boa esposa, do mesmo modo. Então, que opção de vida você faz? Você quer estar bem o tempo todo? Então, você é um vagabundo. O vagabundo é que foge de responsabilidades, é que ele não tem missão nenhuma. Chamou para a guerra, ele diz, eu vou para a porra de guerra. Zona de conforto. Exatamente. Então, você escolhe que tipo de homem você quer ser. Se você quer ser lobo, só tirar proveito dos outros. Você quer ser cão pastor, ser um defensor de outras pessoas. Ou se você quer ser uma ovelha que não está nem aí para nada, só comer capim e pronto. Né? Então, é isso. Mas, meu amigo, me explique a diferença entre o sociopata e o psicopata, porque algumas vezes eu fui me referir, né, eu vi ali uma pessoa com comportamento e eu disse, olha, aquilo ali é um psicopata. E alguém me corrigiu e disse, psicopata não, sociopata, como se houvesse alguma diferença, afinal de contas existe diferença? Os manuais que a gente utiliza para referendar transtornos psicológicos são dois. É o DSM-5 na atualidade, né, que já passou o DSM-1, o 2, o 3, o 4 e estamos no DSM-5, né, que é um manual diagnóstico norte-americano que se convencionou a utilizar no mundo ocidental. Então chama-se DSM-5. E o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, que também usamos para modular, olha, a partir desse conjunto de sintomas, dessa etiologia, a gente classifica esse problema em qual doença. E lá, nesses manuais, é onde a gente vai buscar o aparato. A palavra psicopatia, na verdade, se refere de modo genérico a qualquer doença psicológica, que é psicopatia. Né? Da palavra pathos, que ele se refere a paixão, que é sofrer, sofrimento, então doença, né? Então daí vem a palavra psicopatia. Sociopatia é mais bem empregado quando a gente quer se referir a matadores em séries, a pessoas frias, que cometem danos gigantescos a um grupo de pessoas, às vezes de um em um ele vai matando ali em série ou criando maldades, não é? Porque sociopatia se encaixa melhor. Porque a palavra sociopatia já está se referindo a um sujeito que ele, de fato, não se encaixa dentro do ordenamento social. Ele tem uma preocupação muito mais exclusiva com o próprio umbigo. Ele vive em função de si mesmo. Então, para isso, essa classificação, ela coloca que essas pessoas provavelmente têm uma dificuldade no que a gente chama de neurônios espelhos, eles não se colocam no lugar do outro. Algumas outras pesquisas indicam também um tamanho menor de uma área do cérebro que a gente chama de amígdala, não são as amígdalas da garganta, uma área cerebral específica que modula o medo, a memória operacional. Então essas pessoas elas têm um temor menor. Aí vai dizer, mas então todo mundo que é dessa maneira é um sociopata? A resposta é não. Como eu estou colocando, uma pessoa também que é um grande aventureiro, muitos políticos, tem também uma amígdala menor, tem também, agora teve dificuldade no neurônio espelho, aí ou o sujeito se encaminha para uma espécie de autismo ou para alguma coisa de fato, porque ele vai ter dificuldade na empatia. Mas só uma questão seria só de tendência. Então. Isso, exatamente. Eu, assim, devido a gostar de rock, entendeu? Eu fui uma pessoa que inclusive, cresci ouvindo sempre rock clássico. A gente conhece algumas histórias, né? Como o caso
do John Lennon. O cidadão era fã. Então, como é que uma pessoa é fã de outra e mata o outro? E chega lá, e vai até onde o John Lennon estava, entendeu? E larga um tiro no cidadão. Acaba ali, entendeu? Com uma grande personalidade, que inclusive lutava, né, pela paz, e foi morto por uma arma de fogo. Existia também, quem gosta também de Beatles sabe de um outro sociopata, entendeu? Muito perigoso, que ele fez uma série de assassinatos em série nos Estados Unidos, e ele sempre pintava no local do assassinato as palavras Helter Skelter, que é um título de uma música do álbum branco dos Beatles. Esse cara assim, hoje muitas pessoas dizem, né, que a música ela está associada à violência devido a esses episódios, porque muitas pessoas justificam que o fato dele ouvir essa música Helter Skelter como que fosse um gatilho, acionou na cabeça dele um gatilho para que ele começasse essa série de assassinatos, entendeu? Você acha que a música tem o poder de influenciar, ou essas pessoas adquiriram esses traumas em algum outro lugar? E o que é que você pode dizer sobre isso? É engraçado que as pessoas sempre pensam um sociopata como um sujeito que sofreu traumas e muita violência, né? E às vezes é justamente o contrário. Isso é uma área muito carente de estudos, mas o que a gente visualiza, vou pegar casos mais conhecidos dos brasileiros, como o da Susana Richthofen, né? Foi uma criança, filha de médicos. Que sempre teve tudo. Sempre teve tudo. Tem outros casos também de maníacos que são conhecidos pelo público brasileiro, que do mesmo modo também os pais não batiam neles. E é engraçado porque quando você faz uma agressão, uma violência ao outro, e você também não é agredido, então significa dizer que eu posso livremente agredir, fazer violência, machucar outras pessoas e não acontece nada comigo. E a gente tem uma educação toda dizendo, ai, não bate no filho, ai, não faz isso, não faz aquilo. E aí essas crianças vão crescendo como se fossem... Acho que desligou alguma coisa ali. Ah, não, perdoe. Não, foi não. Eu retomo da parte que eu estava. Nós temos crianças hoje que crescem, então, sem nenhum tipo de retorno para a violência ou para a agressividade que elas praticam. É dessa situação que a gente pode esperar que saia algum tipo de situação adoecida. Recentemente eu vi um vídeo desses de internet viralizado com o título A Vida Ensina. E o garoto foi lá e puxou o pelo do gato e deu uns tapas no gato, e o gato foi lá e deu uma patada nele. Então a natureza por inteira, ela responde, ela reage. Tem um pesquisador da psicologia muito conhecido mundialmente, que é o Dan Ariely. Ele faz uma prelação fantástica sobre a necessidade da vingança. Parece uma coisa absurda, né? Mas ele vai mostrar como a vingança, na verdade, molda a sociedade com o conjunto de regras que nós temos. E aí ele vai dando inúmeros exemplos até chegar no ponto em que mostra quando as pessoas sabem que podem fazer coisas ruins com as outras e nada vai acontecer com elas, elas acabam fazendo isso. Elas acabam tirando proveito. A vingança satisfaz? Eu não iria nessa linha de satisfação. Eu pegaria principalmente dentro do mesmo bloco do que as pessoas chamam de sociopatia. E aí eu vou analisar da seguinte: o que é que faz um pedófilo ser pedófilo? Então, se a gente pensa isso assim, poxa, a pedofilia satisfaz, né? Como o cara adoeceu para se tornar um pedófilo? Então, todos os seres humanos do sexo masculino têm algum tipo de programação para optar por mulheres que não tenham barriga, porque é um indicativo que elas ainda não pariram, né? Os seios menores, o homem gosta de seio grande, mas os seios menores é como se fosse um atrativo indicativo de jovialidade. Então, a gente tem uma certa atração por isso, porque isso é um indicativo pré-histórico de que isso é aquela parte filogenética da nossa programação, né? De que essas mulheres ainda não pariram, são pessoas que estão ali, que a gente não vai carregar o peso da cria de outros homens. Isso é instintivo, isso é biológico. Aí o cara pega isso, que está presente basicamente, a gente preferir mulheres jovens porque são férteis, está presente em basicamente todos os homens, e o cara intensifica isso. Aí vai para uma jovialidade além do limite. Então isso que a gente vai chamar de adoecimento. Ele transpassa uma linha.
O comportamento de caça, todos nós temos. Tanto é que as crianças em todos os lugares do mundo gostam de brincar de esconde-esconde. Entende? E se você der uma peteca, um arco e flecha, um revólver de brincadeira, as crianças elas vão modular esse comportamento de caça. Ele está presente na gente porque a gente descende de predadores. Tem cachorros que o pessoal compra e não faz ideia, né, do que está levando para casa. Da modulação genética daquele animal. E assim, não entende, rapaz, eu comprei o cachorro, ele cavou o quintal todinho e a pessoa não sabe que ali é porque aquele cachorro ele está predisposto ali é um cão de caça. E isso se comporta daquela maneira. Os seres humanos são do mesmo modo. E aí o que acontece? O cara tem um comportamento de caça, tem uma arma, brincar de esconde-esconde, isso torna ele um doente? Não. Mas quando ele começa a intensificar isso para um nível que ele prejudica outros seres humanos, sim. Aí é aquela coisa, e a vingança? Se eu te dou um tapa aqui, ou se eu te dou um empurrão, tu não vai gostar de mim. E você vai ficar, por termos um cérebro grande, veja, animais menores, quando eles percebem que podem ser agredidos, ou mesmo animais que não têm um sistema nervoso central muito bem desenvolvido, eles só têm duas modulações, fugir, ou quando não dá para fugir, tentar atacar para se defender. Confronto. Exatamente. Os cérebros maiores, eles conseguem modular de outra maneira. Eles sofrem uma agressão ou alguma coisa assim. E guarda para bater depois. Ele foge e ele processa isso de uma maneira complexa depois. Ele analisa assim, será que só o fato de eu ter fugido não significa dizer que aquele predador ou aquele elemento que me fez mal não pode voltar e fazer mal de novo? Tanto é que se você questionar as pessoas que estão nos assistindo, em que momento você sente vontade de se vingar? Quando o outro se arrepende sinceramente e honestamente, diz, bicho, eu fiz errado com você, eu estou disposto a pagar o preço disso. A gente perde totalmente, entendeu? Essa necessidade de dar retorno ao outro. Agora, quando a gente sente que o outro mente, que o outro tirou proveito da gente, que o outro fez alguma coisa ruim que está disposto a fazer de novo, a nos humilhar, então isso aflora na gente um sentimento muito grande de que a gente deveria fazer alguma coisa com aquele outro. E isso só acontece em cérebros grandes. Então eu não estou querendo dizer que quem não pensa em vingança é burro, né? Mas fica aí a mensagem para quem quiser entender. Tem uma observação, Giovanni, sem querer atrapalhar, importante é que quem é vingativo de maneira saudável também é grato. Porque vingança e gratidão significa que são pessoas que têm memória. Entendi. Então a gente tem que respeitar e observar bem pessoas que possuem memória. Entendi. Já dizia, né, um velho sábio, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Se de maneira adoecida é verdade, mas anular por completo. Tanto é que o cristianismo diz assim, perdoa quantas vezes lhe pedir perdão. Mas hoje em dia os cristãos estão adoecendo, porque eles estão dizendo para perdoar sem o outro pedir perdão. É verdade. Então isso não é cristianismo, isso é idiotice. Entendi. Entende? Isso é outra coisa, menos cristianismo. Porque você perdoar, então no caso para você perdoar não é um ato unilateral, ele tem que ser bilateral, a pessoa teria que pedir perdão. Perdoar significa que o outro de fato fez e reconhece um erro. Entendi. Mas o outro faz e está disposto a lhe ferir várias vezes e você não se prepara para isso. É aí onde entra a vingança. Não seria. Aí as pessoas dão o nome de vingança, mas é um retorno natural que vai Sim. ocorrer, né? Inclusive, em algum outro local também eu vi que a melhor defesa é o ataque. É claro, né? E se o outro vem e você tem poder de reação, as pessoas vão pensar duas vezes antes de fazer isso. Entendi. Né? Maquiavel já falava inúmeras vezes, é melhor ser amado ou ser temido? E aí ele responde de maneira maravilhosa, se os homens todos fossem honestos, bons, sinceros, verdadeiros e cumpridores dos seus deveres, eu diria que era melhor ser amado. Mas acontece que os homens são pérfidos, são maus, mentirosos, falsos, mesquinhos, egoístas. Em função disso, é melhor ser temido do que amado. Certíssimo. Porque as pessoas não pensam em ferir a quem amam, mas pensam duas vezes ou mais para ferir a quem temem. É verdade. Né? Pensam muitas vezes. Olha só, vamos encerrar. Eu queria aqui que nosso amigo passasse um recado
para os telespectadores, o que é que você tem a dizer para as pessoas que estão vivendo hoje, num período pós-pandemia? Estamos em 2022, julho de 2022. O que é que você tem a dizer a essas pessoas para que a gente possa nos despedir desse maravilhoso podcast que quem assistiu aí aprendeu muita coisa, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer pela atenção e queria também colocar da seguinte maneira: não se rendam ao medo nunca. O medo, ele não constrói. O medo é uma doença, das piores que existem. Sejam sempre pessoas que se afirmam e que procuram deixar uma marca na história da humanidade. Isso é extremamente importante. Isso guia a gente para um caminho positivo, uma marca positiva, né? Não como essas pessoas que se tornaram sociopatas, que eles também fazem isso modulados na ideia de que vão deixar alguma marca. E isso nem sempre é uma marca boa e não é um bom modelo. Então sejam pessoas que deixam marcas positivas sem nunca se render ao medo. Exatamente. Então, meu amigo, muito obrigado. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever, dar o seu like, compartilhar esse vídeo para que ele possa ajudar muitas pessoas e sugira nos comentários um tema para o próximo vídeo. Até lá, viu?